Olá, eu sou Luiz Fernando, voluntário da Casa Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, que fica no município de Vinhedo, em São Paulo. E esse é o Gotas Fraternas. Hoje nós vamos tratar da lição de número 165 do livro Pão Nosso, que é de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Essa lição tem como título Falsos Discursos. Vale destacar que Emmanuel optou por colocar essa lição logo após a lição intitulada O Diabo, onde Emmanuel naturalmente não trata daquela figura personificada do diabo, como ocorre em diversas religiões. Emmanuel trata nessa lição a respeito de posturas, pensamentos, atitudes que são contrárias às leis de Deus. E nós devemos lembrar que, inclusive, Jesus, no Evangelho, ele trata que o diabo é o pai da mentira, ou seja, existe um alinhamento entre os falsos discursos e aquilo que vai de encontro, né, que é contrário às leis de Deus. Iniciando aqui com a leitura da citação que Emmanuel escolheu, Emmanuel coloca aqui uma citação que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Então, Tiago Menor, ele teria citado essas palavras de Jesus. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, aqui a gente já vai mencionar algumas coisas, né? Primeiro, que a gente tem duas interpretações sobre esse conteúdo, em especial sobre aquilo que está sendo retratado na palavra, nessa palavra, né? Então, a primeira coisa, né, que todos nós devemos ser fiéis à nossa própria consciência. Isso significa que nós devemos ser coerentes, encontrarmos coerência, alinhamento entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Então, essa é a primeira, né, das interpretações que eu trago. A segunda é justamente a palavra como sinônimo de verbo. Por vezes a gente ouve, né, no Evangelho, no princípio era o verbo. Então, a palavra ou o verbo, nesse sentido, estão retratando, são sinônimos do caminho correto, o caminho do bem, o caminho de Deus, aquele que foi trilhado e exemplificado por Jesus e que nós devemos seguir. Então, quando Tiago cita aqui, né, e sede cumpridores da palavra, então nós devemos agir de acordo com aquilo que consta no Evangelho. O Evangelho no sentido do caminho vivido, exemplificado por Jesus. E não somente ouvintes. Não adianta nada a gente simplesmente ouvir a palavra e nada fazer. Nós precisamos empregar os nossos esforços em seguir o caminho exemplificado por Jesus. Senão a gente vai estar simplesmente, como finaliza aqui a citação, né, nos enganando a nós mesmos. Aqui está, enganando-vos com falsos discursos. Então nós estaríamos enganando a nós mesmos. Até porque muitas vezes nós mesmos, né, utilizamos a palavra, inclusive nesse sentido da palavra de Jesus, daquilo que nós entendemos como é o certo, para enganar não só nós mesmos, mas eventualmente aos outros, né? Por isso que Jesus coloca que o diabo é o pai da mentira, porque a mentira está muito alinhada com aquilo que é egoísta, com aquilo que divide as pessoas, separa as pessoas umas das outras. Daí, inclusive, essa palavra diabo, né, e diabólico, a etimologia é de divisão mesmo, né? E nós devemos, na verdade, ser agregadores, trazermos o bem para unir as pessoas, né? Por meio do fazer ao outro aquilo que nós queremos que seja feito a nós mesmos, unindo os semelhantes. Bom,
dando sequência na lição, Emmanuel coloca: nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. A palavra tem força. Tudo aquilo que a gente fala traz na sua energia uma criação muito importante que, por vezes, atinge aos outros e a nós mesmos. Então, nós temos que agir com muita responsabilidade sobre aquilo que nós falamos. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal empregado. Bom, a humanidade já demonstra há muito tempo o quanto que ela se expõe por meio do mau uso da palavra. Quantas dores, quanto sofrimento, quanto choro, já não ocorreu por conta da má condução da humanidade por pessoas que, por vezes, têm facilidade no uso da palavra, no convencimento das pessoas a seguirem caminhos duvidosos. Então, nós podemos verificar que a palavra, por vezes, é trazida no sentido de incentivar ações negativas, às vezes vindo dentro de um embrulho, dentro de um pacote que nos parece bonito, que nos parece adequado, mas que pode até ter a ver com algum raciocínio material do plano físico, daquela nossa cultura atual em que vivemos hoje, nessa encarnação, como já ocorreu em outras culturas que nós estivemos inseridos, mas que, por vezes, está alinhado com essa cultura, mas não está alinhado com aquela verdade que nós devemos seguir como espíritos eternos, com as leis do Criador. Então, nós devemos tomar bastante cuidado com isso. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Então, como nós havíamos já mencionado, que a palavra tem um poder muito forte. Existem, sim, pessoas que têm maior facilidade em lidar com a palavra e que, por vezes, convencem a muitas pessoas, convencem, às vezes, até a si mesmas, se enganam, naquela tentativa de ludibriar a própria consciência e conduzem a si mesmas e, por vezes, a muitos outros, a situações contrárias às leis de Deus. Então, nós podemos até lembrar na história, situações de guerras que foram promovidas por pessoas que conseguiram bem articular as palavras num sentido negativo. A Inquisição, chamada inclusive de a Santa Inquisição, quanta dor, quanto sofrimento, que foi conduzido por conta de pessoas que foram conduzidas por palavras, por falsos discursos, que talvez se encaixassem bem a uma situação momentânea, material, algo cultural, talvez algo impregnado como religioso, mas que, na verdade, contrariam as leis de Deus. O Holocausto, o quanto que a Segunda Guerra Mundial acabou trazendo de dor para tantas pessoas, para a humanidade como um todo. E como Emmanuel coloca,
por hoje é impossível computar o preço disso tudo, dessa dor, e determinar quanto tempo ainda se fará necessário para o resgate necessário. Então, tudo aquilo que nós plantamos como seres humanos, indivíduos, nós naturalmente colheremos. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. E isso se aplica não só a indivíduos, mas também à humanidade como um todo. O quanto que nós, como humanidade, hoje ainda vivemos nesse mundo que está marcado ainda por uma série de resgates necessários, resgates coletivos. Não é por acaso que estamos aqui. Todos nós precisamos estar aqui nesse momento, nesse formato que a vida se apresenta para a gente. A infinita bondade e sabedoria divina nos coloca na exata medida que nós precisamos para garantir o nosso próprio crescimento, para oportunizar o nosso próprio crescimento, a nossa evolução. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Quer dizer, não importa tudo isso que a gente passa, todas as dificuldades que eventualmente a vida nos traz, e todos nós as temos, né, em diferentes aparências, nomes, endereços, né, como o pessoal fala, só muda endereço. Né? E de fato, né, todos nós, de alguma forma, passamos por dificuldades, porque isso é necessário hoje. O desafio é necessário, por isso estamos juntos aqui nesse mundo de provas e expiações. Mas o melhor caminho, e nós nunca estaremos desamparados, é justamente aquele que Jesus nos trouxe, exemplificando o caminho que vai nos garantir a felicidade. Como o Haroldo Dutra Dias costuma dizer, né? Todos nós estamos condenados a sermos felizes. É lógico que em algum momento todos seremos, mas alguns talvez dando mais voltas, outros menos voltas. Então, qual o melhor caminho, né? Como Emmanuel coloca aqui, no turbilhão de lutas, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico. Então, o evangelho já nos traz o melhor caminho, que é aquele pautado de uma maneira muito simples, que todos nós deveríamos seguir, que é amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a si mesmo. Esse é o norte, é o caminho que nós devemos buscar. Sempre que nós estivermos na dúvida, o que Jesus faria no meu lugar, né? Essa é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Está na dúvida sobre que postura tomar? Puxa, mas isso aqui vai ser doloroso. Bom, nós temos o livre-arbítrio, né? A misericórdia divina nos permite pagar parceladamente as nossas dívidas, né? Eu não gosto muito desse termo, mas de alguma forma é uma boa alegoria, uma boa comparação, visto que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, né? A lei de ação e reação. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Quer dizer, é isso que foi planejado. Planejado por quem? Pelo Criador. Então a gente tem que cumprir o caminho, a palavra, o verbo deixado por Jesus. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Quer dizer, por vezes nós podemos até aparentar termos muito sucesso, estarmos muito bem, porque o mundo às vezes nos reconhece dentro de ações que, como a gente falava anteriormente, por vezes estão bem alinhadas com a cultura atual, né, com a forma que a humanidade hoje se apresenta, mas é aquilo que a nossa consciência de fato nos aponta como correto, né? Então, onde estão as leis de Deus, como está no livro dos Espíritos? Elas estão gravadas na nossa consciência. Então, consultemos a nossa consciência, né? Aquilo que
Aqueles aplausos que nós recebemos hoje são de fato os aplausos que nós queremos ter? É isso que nos interessa? Ou é apenas um benefício ou alguma conquista transitória, né, e passageira desse plano físico? Tudo que é físico vai passar, né? Tudo aquilo que a gente enxerga hoje vai passar, se é que já não passou, né? Por exemplo, quando a gente olha as luzes das estrelas, que por vezes já não existem mais. Então, Emmanuel coloca aqui para a gente: eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho, a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Então, por vezes nós paramos para seguir algum caminho duvidoso, que nos parece muito bonito, muito bem apresentado por um ótimo orador, e cada vez mais, né, nós temos tido acesso à informação, até por conta do meio digital. Então temos que tomar cuidado e selecionar bem aquilo que nós ouvimos, e também e principalmente aquilo que nós falamos e propagamos, né? E a palavra não é só essa falada. Hoje em dia, mais do que nunca, nós temos diversas formas de propagar as nossas formas de pensar, aquela nossa mensagem, ou a mensagem do outro que chega para a gente, o WhatsApp, por exemplo, né? Então temos que tomar bastante cuidado com aquilo que nós ouvimos e acreditamos e aquilo que nós transmitimos, os falsos discursos. Temos que tomar bastante cuidado com isso. Isso aqui parece muito atual para mim mesmo, né? Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Isso daqui está me lembrando muito aquela situação que todos nós passamos por vezes, né? De vou atualizar as minhas coisas, aqui o meu WhatsApp, que seja, o meu e-mail, mas o WhatsApp eu acho que é bem mais próximo disso, e ali a gente está tendo acesso a muitas coisas e por vezes repassando algumas coisas, e me lembra muito esse estacionar, esse estado estacionado que nós nos colocamos e que nós ficamos ouvindo por vezes e com muita atenção aqueles que estão fugindo à realidade dos seus deveres. Então busquemos seguir a realidade dos nossos deveres, sempre ouvindo a nossa própria consciência, buscando seguir os passos do Mestre, buscando seguir a sua forma de viver, o seu evangelho, aquilo que ele deixou para a gente, porque é isso que vai nos garantir a semeadura do bem e a colheita futura nesta ou em outras oportunidades encarnatórias daquilo que é bom, daquilo que é do bem. Que assim seja, fiquem com Deus.